Ela é ligada aos festivais pagãos de Saturnália e Lupercalia. Eu não vou me aprofundar também, porque senão a gente vai ficar horas e horas. Mas vocês podem pesquisar sobre os festivais de Saturnália e Lupercalia, que vocês vão entender sobre o que era essa festividade aí, como que começou o carnaval. Na verdade, também alguns historiadores dizem até que foi muito mais antigo do que nessa época do Império Romano. Alguns historiadores dizem que o carnaval nasceu na Babilônia, é ligado também às festividades das sacéias. E o carnaval, gente, a palavra carnaval, a origem dela vem do latim, que pode ser dito carnis levare ou carnivale, né? Porque começou com carnis levare, aí foi se adaptando e virou carnevale, né? Carnaval, carnevale, entenderam? E significa afastar-se da carne ou retirar a carne. Tudo isso, que foi o latim, deu nome para essa festividade, tudo isso também teve ligação com o Papa São Gregório Magno, que ele foi Papa no ano de 590 depois de Cristo até 604 depois de Cristo ou depois da Era Comum. Domingo, antes da Quaresma, que antecede a Quaresma, o domingo de carnaval, era chamado, né, em latim de Dominica ad carnes levandas. Uns nomes bem difíceis, né? Mas não é difícil da gente entender. Isso gerou essa palavra, carnevale, carnaval, até chegar no carnaval. Então, vocês veem que ela foi se adaptando ao longo do tempo, né? De uma origem lá no latim. Na verdade, eu acho que ela teve uma origem bem mais antiga ainda. Se a gente fosse aprofundar, gente, nos conhecimentos, olha, a história tá aí para todo mundo pesquisar. Para quem tem essa curiosidade, tá? E os etimologistas, as pessoas que estudam a etimologia das palavras, das histórias, eles classificam essa festividade como uma origem realmente pagã. Tem alguns historiadores que dizem que começou na Babilônia, bem mais antigo então do que o Império Romano. Então, nas festividades das Sacéias, é uma festividade também. Outros historiadores, tá? Também dizem para vocês verem, né, que existem várias e várias fontes, né, de conhecimento, várias linhas de raciocínio. Então, outros historiadores dizem que essa festividade ela foi herdada pelos antigos povos gregos, romanos e os povos mesopotâmicos. Os gregos e os romanos, gente, eles comemoravam essa festividade do carnaval em homenagem ao deus Dionísio. Para quem aí já é da magia, da bruxaria, né, ou quem cultua o deus Dionísio, sabe sobre o que ele rege, a energia que ele rege, né? Eles comemoravam o deus Dionísio. Só que os romanos não chamavam ele de Dionísio, tá? Dionísio eram os gregos que chamavam ele assim, e os romanos chamavam ele de Baco. Então, o nome de Dionísio para os romanos era Baco. Tem pessoas que falam que são divindades distintas, tem gente que fala que é a mesma. Enfim, gente, tem várias, como eu falei, várias linhas de raciocínio em meio a tudo isso. É muita informação. Tá vendo como eu falo para vocês que às vezes eu tenho que dar uma diluída em algumas coisas? Porque, gente, é muita informação, sabe? Sendo despejada. Para quem não entende, fica boiando sobre isso. Mas eu tô trazendo aqui a título de informação, como eu falei, né? Porque me perguntaram muito sobre isso. Então, eu tô trazendo, assim, de maneira bem resumida, porque tem muito mais coisas para serem pesquisadas diante disso, tá? Depois dessas informações aqui, dá para se aprofundar cada vez mais, para quem tiver interesse. Bom, o deus Dionísio, ele, assim, as festividades que eram celebradas para o deus Dionísio era a base de muito vinho, porque o deus Dionísio, ele, muita gente celebra ele com vinho, a uva como uma fruta sagrada para essa divindade. Então, eram muitas bebidas, alguns prazeres carnais, alguns não, muitos, né? Prazeres carnais nesse tempo. Zombarias públicas, então tinha realmente aquele momento que as pessoas se sentiam libertos ali para fazer o que eles queriam. Sim, só que é lógico que o deus Dionísio, ele não, digamos, as pessoas interpretam de uma maneira errada, porque a energia dele é uma energia muito boa, mas sabemos também todas as divindades têm o seu polo positivo e negativo. Aí depende de qual energia daquela divindade que você quer trazer para sua vida, tá? Então, assim, já também deixo isso como dica. Diante disso, dessas informações
que pode ter vindo dos antigos romanos, né, do Império Romano, Babilônia, todos esses povos aqui. O carnaval, ele também foi muito importante na Idade Média, porque na Idade Média, eu acho que vocês já assistiram vários filmes, isso já foi retratado em várias artes, bailes, né, de máscaras, aquelas roupas bem assim cheias de detalhes, né, bem aquelas saias rodadas das mulheres no tempo da Idade Média, e que usavam aquelas máscaras bem chiques, sabe? Naqueles bailes, né, que elas chegavam naquelas carroças bem enfeitadas, né, cheio de luxo. Teve esse período também na Idade Média. Na Itália, na França, lá pelo século XVII, teve muito isso, muito forte, esses bailes de máscaras pela Europa. Depois, gente, chegou o Brasil. Só foi chegar no Brasil entre século XVI e XVII, acho que mais para o século XVII, que chegou em meio a esse tempo aí, desse boom dos bailes de máscaras, principalmente na Itália e na França, tinha em outros lugares também, ali na Europa, e, no entanto, que veio aí com os colonizadores portugueses que trouxeram, de maneira mais adaptada, o carnaval para o Brasil. Então, o carnaval no Brasil, gente, chegou ali por volta do século XVII, através dos colonizadores portugueses, mas ó, o carnaval, gente, já rolava no mundo há muito mais tempo, antes de chegar no Brasil. O século XVII chegou no Brasil por esses colonizadores, né, portugueses, e é engraçado porque, assim, o nome dessa festividade, eles chamavam de intrudo, os portugueses, né, chamavam de intrudo. E tinha algumas brincadeiras que eles faziam nesses intrudos que se chamavam molhadelas. Gente, era a coisa mais nojenta, tá? Porque eles tinham aquele negócio de brincar, de um jogar no outro durante o carnaval, água suja, com lama, com urina, com todo tipo de água suja que vocês imaginarem. Era muito nojento, sabe? Eles brincavam assim de ficar jogando água um no outro, e aí que começou esse negócio de brincadeira na rua durante o carnaval, entende? Só que também tinham, gente, algumas pessoas, esse período, tanto as pessoas de classe mais pobre, quanto aquelas pessoas de classe mais alta. Então, todos ali se juntavam para curtir. Esse período aqui foi um período colonial. Então, chegou no Brasil, adaptado para o Brasil, né, pelos colonizadores portugueses, no período colonial, somente. Muito tempo, gente, depois da própria origem do carnaval, tá? Já tinha rolado muita coisa a respeito do carnaval até chegar no Brasil. E começou no Rio de Janeiro, tá? Os colonizadores portugueses, onde começou tudo o carnaval aqui no Brasil foi no Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro, porque antigamente, para os portugueses, nesse período aqui, colonial, Rio de Janeiro, ele era a capital do Brasil, tá? E depois de muito tempo que passou a ser Distrito Federal. Mas enquanto Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então, tudo se concentrava ali. Chegou primeiro no Rio de Janeiro essa questão cultural do carnaval aqui no Brasil. Também tiveram os bailes de máscaras aqui, tá? No século XVIII, começou os bailes ali de máscaras. No século XIX, na verdade, começou ali aqueles bailes tal, que nem aconteceu na Europa, mas de maneira já diferente, abrasileirada, né? Até porque nesse período se misturaram muito a cultura afro com a cultura europeia, de onde realmente veio o carnaval. Aí, chegando aqui no Brasil, se juntou com a cultura, vieram da África e tudo. Então, foi da onde surgiu, gente, o batuque, surgiu o samba, surgiu vários ritmos ali, o maracatu, o frevo, e fez aquela misturada, sabe? Que é o carnaval que a gente conhece hoje, né? E foi se adaptando ao longo do tempo. Então, aqui no Brasil, muita coisa mudou. Esse carnaval que a gente... que na verdade é festejado aqui no Brasil, é muito diferente do que acontece em outros lugares, em outras culturas, principalmente do início da origem dela. Mudou muita coisa. Somente em 1930 é que o carnaval se tornou a principal festa popular do Brasil. Então, foi ali decretado como uma das festas principais do Brasil.